Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, essas pessoas fazem o que? Vivem como colaboram e contribuem para que Santa Maria seja Santa Maria de todos e todas nós? Afinal de contas, trabalhamos, fazemos a economia girar, produzimos nessa cidade que deve ser a cidade também de oportunidades para negros e negras. E aqui a gente sempre traz uma pessoa incrível, um expoente, uma história daquelas assim para nos motivar. E hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo, que observei a luta pelo ensino, a luta por aprender, com todas as vivacidades que são peculiares das mulheres negras no nosso país. Ter família, ser responsável por crianças, no caso 4 crianças, lidar com cada uma dessas crianças, estudar, trabalhar, motivar, conquistar e estar aí buscando seu lugar ao sol. Hoje eu trago para vocês uma pessoa incrível que eu conheço, que é a Andiara Porto. Andiara, muito obrigada! Eu que agradeço. Tá aqui, sabe que eu já queria ter te trazido há muito tempo. E vai ficando. Andiara, assim, ó, eu sou uma admiradora de você, sabe? Da tua garra, da tua forma de lutar, de ir conquistar as coisas. E não é, sabe, às vezes as pessoas assim, quando a gente fala lutar, parece que tu tá sempre numa briga, tu tá sempre... Não, tu sempre teve um amor, tu sempre fez a tua luta, tu sempre fez o teu, como se diz, o teu mexe, o teu corre, sempre com alegria, com prazer, pelo menos eu não senti. Pode ser que tu sim sinta, mas eu que estava te olhando, visualizando, por mais dificuldades que possam ter existido, eu não via um peso em você. Isso é natural da Andiara? Isso é natural da Andiara, eu acho que a gente tem que passar por tudo na vida, e se eu olhar sempre o copo pelo lado cheio, fica mais fácil, né? Todos os dias é uma nova oportunidade, todos os dias a gente pode fazer de uma forma diferente. Não deu certo ontem, a gente fica desmotivado, tu para e pensa... O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, mas a gente pode de novo, né, trazer tudo isso, incentivar tudo isso, correr com tudo isso da melhor forma, de uma forma leve, né? Não, e é dessa forma leve que eu vi tu lutar há muito tempo. Mas, e a tal da família oriunda de Cruz Alta, natural de Cruz Alta, uma terra que eu tenho uma paixão, eu gosto, se fosse... Claro, hoje não, hoje eu diria que eu moraria em Santa Maria, mas eu lembro na minha época de adolescência, assim, eu morei uns anos em Cruz Alta. Eu sou natural de Santa Rosa, morei uns anos em Cruz Alta, depois a gente voltou para Santa Rosa, e eu sempre dizia assim, não, a terra é Cruz Alta. Mas por quê? Porque em Cruz Alta estava a origem da minha família, minha avó, bisavó, aqueles tios avós, aquele tronco essencial da família vinha de Cruz Alta. Então eu tenho amor por Cruz Alta, em que pese ter passado 4 anos lá. E tu nasceu e morou lá até que idade? Eu nasci em Cruz Alta e vim embora para Santa Maria com 17, 18 anos. Nossa. Foi quando eu tive a minha filha mais velha, né? Muito jovem ainda. Cruz Alta ainda é a minha raiz, minha avó, minha mãe, né? Nós somos de uma família de mulheres, minhas tias, né? Todas ainda estão lá. Aqui em Santa Maria sou eu e as crianças, né? Que já nem são mais tão crianças.
Mas Cruz Alta ainda é a nossa raiz, né? Os ancestrais ainda estão lá. Estão lá, Cruz Alta. E essa menina lá em Cruz Alta era muito ativa, muito faceira, ou era uma menina extrovertida? Acho difícil ser introvertida, mas vamos perguntar, né? Eu sempre fui a menina medonha. Eu era a que pensava a arte, mandava os outros fazer só para ver os outros se lascarem. Nossa! Eu sempre fui muito curiosa, muito perguntadeira, né? Tu sabe bem. Muito perguntadeira, tudo eu quero saber o porquê. Então eu sempre fui assim, eu sempre fui... encabeçava as coisas. Por que eu não posso? Eu quero ir junto, eu vou fazer junto, né? E foi assim toda a minha adolescência, toda a minha infância. Sempre quis tomar a frente e tomava a frente também, porque a minha mãe, como mãe solo, trabalhava muito e eu tinha o meu irmão, né? Então eu e ele nos cuidávamos. Então já tinha que ter essa iniciativa, tinha que se preocupar com tudo. E isso veio assim, né? Sempre. O amadurecimento precoce. Né? A situação faz tu amadurecer, faz tu... Faz. E sempre foi assim. Mas eu sempre fui uma criança muito danada. Costumo brincar que bom que os meus filhos não sabem de tudo que eu aprontei. Senão eu não teria moral para puxar, né? Dizer, não, tu não vai fazer. Não vai fazer. Mas sempre fui assim, e Andiara, metida. Isso. E tu primeiro tu trabalhou, tua grande profissão, tu trabalhou como costureira há muitos anos. Eu fiz um curso de corte e costura, intencionando me tornar costureira. Porque a minha mãe, ela é professora de artes. E a arte que ela nunca conseguiu desenvolver foi costurar. E então eu queria ser diferente da minha mãe, eu queria ser costureira. Fiz o curso, fui procurar emprego, fui bater de porta em porta, né? Quando cheguei na empresa, o dono da empresa me disse: não, eu não quero uma pessoa como tu. Tu tem 3 filhos, tu vai faltar muito ao serviço. Mas até tal dia, me deu ali um prazo, acho que 10 dias, talvez, não lembro agora. Se eu não encontrar ninguém, eu te chamo. Eu disse, mas que desaforo. Assim? É justamente por eu ter 3 filhos que eu preciso trabalhar? Dali 10 dias voltei lá. E eles, bom, né? Já que não tem, vai tu mesmo. E nessa empresa eu trabalhei durante 13 anos e meio. Meu Deus. E entrei para o corte. Né? Ele não tinha vaga como costureira e ele perguntou se eu aceitava o desafio de aprender a cortar a roupa. Entrei como auxiliar de produção, aprendi o meu ofício, me especializei no corte de roupas, fui aprendendo da logística do ambiente. Quando a minha chefe se aposentou, então eu assumi a gerência do setor. Daí na gerência do setor eu fiquei 8 anos. Meu Deus. E enquanto essa Andiara trabalhava e se desenvolvia profissionalmente, cuidava de 4 crianças. Cuidava de 4 crianças e fazia faculdade. Fazia faculdade. E aí que eu conheci a Andiara. Eu conheci a Andiara. A Andiara veio estudar Direito. E aí eu lembro que eu entrei na sala de aula e aquela turma foi muito marcante para mim, porque tinha 5 pessoas negras naquela turma. Sim. Então aqui, eu nunca esqueci, porque é um curso de Direito, mesmo independente de ser Universidade Federal de Santa Maria, que tem vagas, por exemplo, tem as cotas, nas universidades públicas tem as cotas, nas universidades particulares nós não temos cotas, mas mesmo assim tu não vê uma turma com uma quantidade de negros significativa, é 1, 2, enfim. A representatividade é muito pouca. É pouca. E aí quando eu entro na turma, opa, tinha 5, meu Deus, que alegria para mim é uma conquista. E eu cuidei assim, eu lembro, eu cuidei, então eu observava muito a Andiara, o que eles estavam fazendo, como estava estudando, não estava estudando, e tu sempre foi muito dedicada, né, Andiara? Só que aí que eu vejo a tua força, porque casa, criança, trabalho,
faculdade. Como é que dava conta de tudo isso? Não dava. Não dava. É ilusão que a gente dá conta, né? Muita coisa ficou assim. Eu tive, na época eu ainda estava casada, eu tive um apoio do pai dos meus filhos, porque ele era quem cozinhava, quem mandava tomar banho, quem mandava dormir. Então, essa rede, né? Essa rede, de certa forma, ela é essencial para que a gente consiga se desenvolver. E além desses cuidados que o pai tinha com as crianças, a minha filha mais velha foi fundamental. Porque a minha filha mais velha, ela tem uma janela de 6 anos de diferença para os outros irmãos. E era ela quem tomava conta. Ela, inclusive, depois que eu me separei, ela se intitulou a outra mãe. Mas a mãe... Não, eu sou a outra mãe. Né? E assim nós desenvolvemos a dinâmica familiar. E até hoje, quando eu não resolvo, os mais novos, mana, tem como resolver tal coisa? Né? Então, essa dinâmica é fundamental para nós mulheres, a rede de apoio. Né? Muitas madrugadas viradas fazendo os trabalhos, estudando para as provas, comendo os códigos, né? Inclusive eu era até chata, né? Os colegas pediam cola e diziam, não, eu não dormi essa noite, tu podia ter estudado. Exato. Não sei. Mas tu sabe. Sim, eu sei, pra mim, eu estudei. Exato. Né? Sempre fui, tomava bolado dos coleguinhas, porque eu ficava perguntando, né? Era 10 horas da noite, 10h20, todo mundo queria ir embora. E quando eu abria a boca pra perguntar, cala a boca, pelo amor de Deus. Mas faz parte. É bonito. Eu disse, essa exaustão acadêmica, né? Passar as noites, faz parte do processo. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. Aapcan. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com Diara Porto. Diara, e por que tu escolheu o direito, assim, de curso de graduação, pessoa, eu gosto, não gosto, o que te chamou a atenção? Na verdade, foi um pensamento prático. O sonho de criança era fazer medicina, né? Fui mãe muito jovem, acabei atropelando as coisas, a medicina ficou de lado. E o direito das opções, ele era o que mais me abria portas, pensando em concursar, em trabalhar. O direito, ele traz isso para nós, né, Débora? Ele nos dá muito mais oportunidades do que apenas advogar. Durante a graduação, eu descobri que eu não gostava de advogar, né? Que não era para mim. Mas eu desenvolvi o amor pela docência, né? E por participar da vida das pessoas, né? Justamente com essa coisa de que eu tô sempre buscando. Tá, mas por que tu não fez ainda? Né? Vamos lá, vamos fazer, eu te ajudo. Então, o direito, ele me trouxe isso, assim, ele me trouxe conhecimento, né? Ele me trouxe uma liberdade de falar sobre muita coisa,
Mas ele não me trouxe a advocacia. Mas ele me trouxe o amor pelas pessoas, por participar da vida das pessoas, por saber que tu tá fazendo a diferença ali naquele momento, né? Não, e depois, apesar dessa questão do direito, tu foi pro ramo imobiliário, onde essa base jurídica faz diferença no teu trabalho como pessoa que tá trabalhando ali, porque tu tá cuidando das pessoas e tu tá fazendo um negócio que é jurídico. Sim. E se não for bem feito esse contrato, se os documentos, enfim, vai dar rolo. Esse conhecimento do direito tem sido fundamental no meu trabalho, até mesmo na documentação dos imóveis, né? Vem os imóveis, eu quero fazer um negócio assim, olha, um negócio assim, e ele não pode ser feito, ele pode ser anulado, né? Tem essa questão, tem aquela questão. Mas tá todo mundo de acordo, não interessa, se a lei não permite, não adianta tá todo mundo de acordo. E isso são discussões que aparecem muito na imobiliária. E aí tu gostou desse ramo imobiliário? Tu gostou da venda? Tu gosta da venda? Porque isso a gente tira de vocês. A gente faz esse pecado. A gente tira, parece que tira, assim, não pode vender o direito. Né? Tira. Sim. A trajetória para ser advogado, tu tem que ficar quietinho, né? Na verdade, eu me apaixonei pela corretagem, digamos assim, quando eu fui comprar o meu apartamento. Procura, chora, reclama do preço, não quero mais, volta de novo, procura de novo, visita. E isso me dá um prazer muito grande, né? Acho que não tem hoje nenhum sentimento que explique o que eu sinto quando eu vejo no olhar do meu cliente que aquele é o lar, sabe? Tu sente, o cliente, olha aqui, olha ali. Mas quando o cliente chega encantado e não consegue sair dali de dentro, é o teu trabalho feito, né? Que ele diz, não, é esse, né? Principalmente as mulheres. Eu tenho trabalhado muito para mulheres. As minhas vendas, a maioria são para mulheres. Né, eu tenho feito campanhas específicas para mulheres solteiras, com filhos, né, porque a gente já vem numa briga aí social para se colocar no mercado, né? Então, para morar também não é fácil para essa mulher mãe solo comprar o seu apartamento, se organizar, e eu tenho trabalhado muito com elas. Então, quando eu vejo essa mulher que ela me diz assim, eu nunca achei que eu conseguiria, né? Ou depois ela passa por mim e diz assim, como é que tá o apartamento? Meu Deus, era tudo que eu precisava, né? São coisas que eu tenho ouvido, né? Trabalho, acabo que eu reúno as clientes se tornam minhas amigas, minhas parceiras, né? Em outros ramos que eu também trabalho, e daí vira tudo uma coisa só, né? Porque mulher junto, né, tem todo aquele poder, e isso me dá muito prazer hoje na corretagem. Olha só. Não, e é o que a gente deseja e espera para os nossos alunos, né? Eu acho que eu tenho um olhar romântico pela educação, um olhar romântico pelo aquilo que a gente faz. Então, assim, ver vocês felizes, entendeu? Ver feliz. Mas tá trabalhando demais. Nem, mas trabalhar demais todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Isso aí não tem problema. É assim, tá feliz, tá contente, se sente realizada fazendo isso, valeu, sabe? Valeu. Porque não são poucos, são 5 anos, e eu posso dizer para ti, tem gente que passa os 5 anos e não tem a dedicação que deveria. Mas tem pessoas que passam 5 anos de dedicação e aquilo ali vai fazer parte da constituição daquele ser. Então aquelas experiências vivenciadas fazem parte deles. E é isso que a gente vê em você, né? Tu passou 5 anos estudando, fazendo um monte de coisa, aprendendo um monte, para que hoje possa ser uma corretora de sucesso, possa ser uma corretora confiável, que a gente sabe que a confiança é essencial nesse ramo. Então, assim, esse teu olhar que tu diz assim, a paixão quando a pessoa encontra o imóvel, esse sentimento de felicidade que
tu sente é o que anima o professor. É o que anima o professor, Andiara. Uma coisa que eu ouço muito das minhas clientes, principalmente das mães de menor renda, né, que precisa de um olhar mais cuidadoso, porque a gente sabe que ela não pode comprometer a renda dela, porque senão compromete, né, toda a família. Uma frase que eu ouvi esses dias, ela disse assim: foi a única que prestou atenção em mim. Olha só. Né? Então, pra gente, mãe, eu que, né, mãe solo, todo esse tempo eu tive o apoio do pai dos meus filhos lá na época que eu era casada, mas depois disso tudo eu sempre fomos só nós. Ouvir isso de outra pessoa, né? A gente sabe o quanto é importante uma Deborah olhar pra gente, né? Ali no final da faculdade, né? Uma Olinda olhar pra gente, né? A gente sabe o quanto é fundamental, né? Tu saber que tu tem esse apoio, porque às vezes todo mundo tem essa força, mas essa força tá guardadinha lá. Tu não tem coragem de usar, né? Então é fundamental que alguém venha e te dê, assim, ó, às vezes é um pequeno puxãozinho, né? Só para que liberte aquele pensamento e tu assuma aquilo para ti. Às vezes é só isso que precisa. Então é muito bom quando eu ouço das minhas clientes assim: muito obrigado pela tua dedicação, tu foi a única que prestou atenção no que eu precisava. E tu achou um nicho de mercado importantíssimo que estava sendo subestimado pela maioria. Na grande maioria, mulheres mães solos são negligenciadas, né? Aquela mãe, como quando eu fui procurar emprego, não, eu não quero ter contratado porque tu tem filhos. Exato. Né? Na grande maioria, a gente já tem esse problema social, que não, a mulher ou já tem filho ou vai engravidar, não vai ser uma boa funcionária, né? E a mesma coisa nos outros setores, e hoje trabalhar com essas mulheres lado a lado para ver elas levando seus filhos para dentro das suas casas, para dentro do seu sonho, né? Porque acho que todo brasileiro tem o sonho da sua casa própria. Construir isso com essas mulheres hoje me faz muito bem. Nossa, que legal! E as crianças, uma já tem graduação em Direito, o outro é técnico em informática, mas está fazendo a graduação em sistemas de informação. Olha! E os dois mais novos estão no ensino médio. No médio já, meu Deus do céu. No ensino médio. E aí tu olha assim para tua família, tu olha para tua profissão, tu se sente realizada, Andiara? Me sinto assim, fico pensando... Fico olhando toda... meu Deus, como é que a gente chegou até aqui? Mas a gente tem uma coisa que é da não permissão, né? A gente fica pensando, meu Deus, podia ser melhor, né? Mas assim, eu tenho ótimos filhos, todos pessoas sérias, pessoas verdadeiras, né? Costumo brincar que fiz boas contribuições para a sociedade. Eles são dedicados. A filha mais velha, mesmo tendo passado por um processo de depressão durante a faculdade, foi lá e chegou até o final, conquistou o canudo dela, né? E isso serve de exemplo também para já a nossa próxima geração, né? Porque nós já temos aí, já tem uma netinha aí vindo também, né? Nessa trajetória tem muitos tropeços, muitas quase desistências, muitos desesperos às vezes, né? Porque às vezes quando a gente está no meio da tempestade, a gente não enxerga o sol. Exato. Né? Meu Deus, não vou conseguir, mas sempre tem um meio. Sempre tem. A gente não tem opção de voltar para trás. Não tem como dar ré, né? É sempre para frente, é sempre o amanhã. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que ir para o amanhã. Muito lindo! Muito obrigada, Andiara! Eu não sabia que ia ter um programa lindo. Muito obrigada por ter vindo, ter compartilhado as tuas vivências, esse teu olhar lindo de mundo. Acho que isso que para mim me encanta, esse teu olhar lindo do mundo. Com todas as dificuldades que ele possa existir, é um olhar positivo da vida. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Você que nos acompanha e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também conheçam Ondiara, conheçam o Viva Ubuntu. Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra.